Oi, Yane. Não tá saindo teu som. Tia, Oi. Julia, eu acho que é melhor sem o fone. Tu tá ouvindo bem o que eu tô falando? Tô te ouvindo? Uhum. Tá, então tá tranquilo, bem Hum. certinho. Oi, oi. Oi. Oi, Isa. Gente, o Léo nem tá aqui, ele só abriu a sala mesmo, né? Então acho que eu que vou compartilhar aqui. Tá. Cheguei atrasado, mas cheguei. Oi, Léo. Oi, tudo bem? O que vocês Oi. Tudo? precisam testar? Só o som do trailer. Vou Tá. compartilhar aqui minha tela. Peraí, vamos ver se tu consegue. Eu acho que tu consegue. Vê se tu consegue. Agora eu tô perdida aqui, eu não tenho como compartilhar Tá. Então, espera um pouquinho aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tu consegue agora. só uma janela? Tem. Tu bota share ali e acho que Aham. embaixo aqui, ó, tem screen. É que o meu tem inglês, não sei se teu tem inglês. Tá em inglês ou português? Tá em português. Deve estar escrito janela, então, que a princípio. Deixa eu. Ah, é porque como eu tô no aplicativo, aparece tipo pra colocar a coisa inteira, sabe? Ao invés de tipo Só a janela do. do Google, é. Aham. Isso, tá aparecendo tudo mesmo. É. Talvez tu tenha que abrir um outro Google, em vez de só uma aba, entende? Tipo, pelo navegador? É, Ah, tá, hum, entendi. Tá. Vamos entendeu? lá, É uma peraí. outra. Isso, como tu vai compartilhar o Google, talvez minimiza esse, abre o outro, não sei, né? Aqui. É porque. Ah, Interrom- tu tá no aplicativo ou tu falou que tá no aplicativo, né? Sim, não, mas entendi, eu vou fazer aqui, vai dar. Agora foi ali, né? Foi, perfeito. Vê se tu consegue deixar em tela cheia, vamos ver se aparece, porque às vezes Sim. buga. Ah, foi. Tá, mas aí eu Hum. tenho que ficar o tempo todo com a tela, né, aqui. Senão ela. Tcharam! Aham. Se eu sair, vocês vão ver o que eu tô fazendo. Isso, sim, Tá, sim, sim. beleza, tudo bem. É... Vamos testar o som do. Isso. Será que eu cliquei no som? E agora? Hein? Temos. Tell me a Aham. story. Ai, sucesso absoluto, então, Tá gente. funcionando. Quem são as pessoas que estão no grupo? Vamos ver. Tá, a Júlia é de vocês, a Mônica também. É. Cíntia é do estágio também ou não? Não. Mas ela é Não, do Não. Horizonte, eu acho. é. Não, não Eu sou. sou do estágio também. Oi, Kátia. Oi, Iane, Léo. oi, Anne. Oi. Melhorou, Tá. Kátia? Martina é do estágio também ou não? Mais ou menos. Martina É. também é do estágio. Tá, a Mônica é. É Jéssica Labres, é? Não. Não, né? Tá, é que eu tô botando na. Eu tô botando na sala de espera.
Para isso só Acho fica nós, né? A Clarice que sim. entrou. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Eu acho que a Bruna também tá, né, Bruna? Deixa eu ver. Tá, né? Tá, então tem Martina, a Cheguei. Iane, a Cíntia Machado. É do estágio ou não é? Não. Não, Tá, mas tudo bem. Eu vou te botar, Cíntia, desculpa, eu só vou te botar um pouquinho na sala de espera. Mas daqui a pouco a gente libera para vocês entrar, tá bom? claro. Obrigada. Deixa eu ver quem mais. Júlia, Oi, Kátia, Clarice, Mônica, Iane, Martina. Isso, acho que tá bom. Não vejo a Clarice. Oi, Clarice. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. oi. Como é Oi. que estamos? Oi, Tudo oi. bem, animadas? Animadas? Tá, isso é bom. Ansiosa eu tô. É. Ansiosas. Meu filho diz: estou empolgado. Hum, Todo mundo aí, tá? Gente, a minha tela ainda tá aparecendo só. só o Hamlet. Tá. Nossa, mas aí como é que eu vou? Tô tentando me achar aqui. Porque daí eu tô aqui, mas aí como é que eu volto pra reunião? Lá em cima não tem Achei. um. Uau. Tem tipo Tá. um Tem Eu duas botãozinho, achei. não abas. tem? Sim, Isso, tem um sim. botãozinho, né? Achou? Sim, sim, sim. Normalmente fica uma aba reunião e uma tela, se tu tá no app do Zoom pelo computador. Já me achei. Tá, perfeito. Como tá tudo ok, eu acho que, enfim, né? Eu posso já admitir as pessoas dentro da sala, enfim, deixar liberado. Como é que tá pra vocês? Tranquilo, a gente vai dando boa noite e tal, avisando Tá, que vai então eu vou esperar mais liberar. gente chegar. Uhum.
Oi, oi, Carol. Oi, Oi, tudo Carol, bom? tudo bem? Bem, Tudo por certo. aqui. Oi, Carol. Boa noite ao pessoal que já está por aí. A gente vai aguardar mais um pouco a entrada de mais pessoas. Oi, Cristiano. E que tu entraste. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, seja Boa bem-vindo. noite. Muito obrigado. Está dando só uns minutinhos e logo mais começaremos. Tá bem, estou à disposição. Boa noite ao pessoal que está entrando agora. A gente vai aguardar até 8h05 só e já vamos iniciar.
Então, boa noite, pessoal. Vamos começar oficialmente com o nosso Cine Debate. A gente escolheu falar hoje de Hamlet, esse filme, pessoalmente falando, né? Foi uma escolha conjunta, mas pessoalmente falando, já que me coube a apresentação, esse filme me mobilizou muito. Eu fiquei muito emocionada e eu lembro de que na sessão de cinema onde eu assisti, a maior parte das pessoas que estavam ao meu redor também ficou sem respirar em alguns momentos, assim, quando tu sente algo coletivo, assim. Então, eu acho que é um filme que deu forma a algo muito visceral e que cabe um olhar psicanalítico, sem dúvidas, assim. Não sei se a Isa quer passar pro slide da sinopse. Bom, então aqui a gente organizou uma sinopse do filme, né? Ele é baseado em um livro que pretende contar uma versão da história do Shakespeare, né? Embora a gente não saiba se é 100% fidedigno, né? Mas então a gente vê esse jovem, que a gente vai ver que é o Shakespeare em um dado momento, que se apaixona pela Agnes, né, que é a protagonista do filme. Ela é uma mulher que é um pouco diferente no tempo dela, para o tempo dela, porque é uma mulher que não se casou na idade que as pessoas costumam se casar, ela é bem conectada com a natureza. E eles começam assim essa relação, vêm a ter filhos, mas existe sempre uma certa tensão assim entre eles, porque ele é um poeta, ele parece perdido em alguns momentos, ele está ali, ele se está tentando construir algo, fazer algo da vida dele. Eles têm filhos, ela fica nessas demandas da maternidade, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher muito livre, assim, também muito conectada ao todo. Bom, e aí a gente acompanha esse relacionamento, os filhos e é, a morte precoce de uma dessas crianças e a maneira como o luto se atravessa nessa família e de que maneira esses personagens vão reagir a isso e lidar, né, com isso. Eu acho que vários recortes são possíveis, né, para analisar, inclusive questões assim de gênero, questões do tempo, né? A gente vê que o pai ali vai ter uma saída mais artística, mas ao mesmo tempo vai se voltar para o trabalho e a mãe, né, fica tentando administrar de outras formas. Então, até vou ler o que eu escrevi, né? O que a gente escreveu, baseado no livro de Maggie O'Farrell. O filme reconta o surgimento da peça de teatro Hamlet, obra aclamada de William Shakespeare. A trama acompanha o relacionamento de Agnes e William, a morte precoce de um dos seus filhos, ainda criança, e a posterior criação da peça, né? Que seria um destino possível para esse luto do Shakespeare, pai, né? O filme dá forma a sentimentos viscerais, muitos relacionados ao luto, e ilustra caminhos diferentes que os personagens encontram para dar vazão às suas emoções. Então agora a gente vai assistir também o trailer oficial para entrarmos bem no clima do filme. Tell me a story. What story would you like? Something that moves you. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. You touched me and what did you see? I saw a landscape. Saw a landscape? Spaces. Caves. Tunnels and oceans. Undiscovered countries. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Deep, dark, black void. I'll be brave. What do you see? What do you see? You will live. Agora a gente vai apresentar os nossos maravilhosos convidados para falar um pouco para a gente desse filme que é
é tão caro para todos nós, com tantas questões tão importantes, como a Júlia disse, que para mim me tocou imensamente como mulher e como mãe. Então, vai ser bem legal poder ter essa conversa. Eu sou a Kátia, eu sou estagiária também da Horizontes, né? Esse cine é organizado por nós estagiárias da clínica. E agora eu vou apresentar primeiro o Cristiano, que é também meu professor. O Cristiano Dalforno, ele é psicanalista em formação. Ele é mestre e doutor em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, local em que hoje ele atua como professor adjunto e coordenador do curso de psicologia da Escola de Ciências da Saúde da Vida. Eu sou Isabela, estagiária, também vou apresentar então a nossa outra debatedora, Caroline Balbinotti, tem formação em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto Horizontes, integrante do Núcleo de Avaliação Psicológica da Clínica Horizontes e é a nossa coordenadora do Seminário de Observação do Estágio Básico da Clínica Horizontes. Então, cada um vai ter mais ou menos 20 minutos para fazer a sua fala e eu vou avisar pelo chat quando estiver faltando 20 minutos. Quando estiver faltando 5 minutos para vocês terminarem. Acho que já pode começar então, Cristiano. Ah, sou eu que começo? Tudo bem, eu ia dar preferência à Caroline, mas posso começar sem problema nenhum. Pode começar. Tá bem. Boa noite a todas e todos. Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço muito ao convite, fico muito honrado, muito feliz. É a primeira oportunidade que eu tenho em poder participar do momento da Clínica Horizontes, ainda que nós temos uma parceria já de muito tempo, né, entre a clínica e o curso, né, no campo de estágio, e tenhamos participado de outros encontros, muito mais em termos de condução das práticas de estágio. É a primeira vez que eu participo aqui para poder discutir um pouco, né, da teoria psicanalítica numa perspectiva, né, de análise de um filme que é tão potente. Então, agradeço muito, fico muito honrado. Espero não decepcioná-los, porque assim, eu também estou muito tocado pelo filme, está sendo difícil para mim, sabe, dar conta disso. Eu confesso para vocês que eu não tinha assistido ainda o filme, alguns amigos vinham me falando do filme, vinham me falando que eu tinha que assistir, mas a temática me é uma temática muito sensível, né? Eu que sou pai, tenho um menino de 5 anos, então eu estava me preservando de me deparar com isso até quando fui desafiado a fazê-lo. E eu fiz com a energia que eu tinha, com a capacidade que eu tinha, mas chega um momento assim que eu penso, nossa, é muita emoção e muita coisa para a gente poder dar conta, né? Então, talvez tenham coisas que a gente vá falar aqui, que a gente vá trocar aqui enquanto leitura, né, do filme, que possam também ir construindo outras leituras, né, outras perspectivas. Eu acho que a intensidade da história, né, a intensidade da representação, que dá uma vivacidade incrível à narrativa, nos tocam a ponto da gente precisar de um tempo para poder efetivamente é, simbolizar, né, tudo aquilo que se produz na tela. Uma das coisas que eu gostaria de começar dividindo assim com vocês tem a ver com o fato de que eu estava muito intrigado com o nascimento da primeira criança do casal naquele contexto da floresta e da caverna. Eu não tinha assistido o trailer. Eu assisti o trailer agora com vocês. E eu não entendia qual era a simbologia daquela caverna. Eu fiquei muito intrigado, porque eu fiquei o filme todo esperando para entender por que aquela caverna, né? Porque aquela imagem, aquela estética tão potente, né? E tão bem demarcada, né? Daquela mãe que dá a luz solitariamente naquela floresta, ao pé de uma entrada escura, e ao mesmo tempo em que aquele recorte é um recorte solipsista, a experiência que ela transmite é de uma plenitude muito interessante, né?
E aí, agora vendo o trailer com vocês, pela primeira vez, o trailer, eu vejo que há uma intencionalidade nisso, né? Porque a mesma porta pela qual se apresenta o espetáculo, né? E onde o filho sai do, para o palco, né? Onde o filho sai me falta o termo agora, mas lá do espaço reservado, né? Da coxia para o palco. é, Representa também um pouco essa caverna, né? Então, acho que essa é uma das tantas simbologias que esse filme nos permite pensar. Eu vou destacar alguns pontos aqui, né? Muito mais a partir daquilo que me tocou na minha sensibilidade, na minha leitura, do que propriamente fazer uma análise fílmica mais detalhada. Então, acho que depois a gente vai ter um momento para poder discutir, né? E aí eu acho que a gente vai também poder construir compreensões e interpretações que são certamente muito mais ricas do que aquelas que eu seria capaz de trazer para vocês. Eu penso então que este filme ele tem um potencial simbólico muito grande, né? Cada uma das cenas é uma obra de arte, a fotografia é fantástica, a trilha sonora é fantástica, a narrativa é de uma intensidade tal que a gente se sente naquela floresta, né? A gente se sente naquela fazenda, a gente se sente naquele sótão em que a vida dessa família se dá. E acho que esse é o brilhantismo de um filme, quando ele não nos entrega a história de bandeja, quando ele nos captura para que a gente possa viver essa história, sentir essa história, e seguir elaborando essa história, como eu me vejo fazendo nesse encontro que sigo tendo com vocês 3, 4 dias depois de ter assistido o filme e estar às voltas, né, com as questões que ele me provoca. O que eu penso em trazer aqui, numa perspectiva, né, do recorte que faço, dessa escuta que pude também produzindo do filme, é numa lógica binomial, né? Então eu penso que o filme nos apresenta alguns binômios e eu me proporia passar por alguns deles. Eu penso que o primeiro e principal binômio advém da famosa frase, né, shakespeariana: To be or not to be? This is the question. Né? Ser ou não ser, eis a questão. E esse ser ou não ser, eis a questão, se desdobra no próprio nome do filho, da obra e do filme. Me chama a atenção que já desde o princípio a gente vai descobrindo que a palavra Hamnet é uma variante no inglês antigo de Hamlet, ou seja, duas palavras para se remeter a um mesmo sujeito, né? O que talvez a gente pudesse pensar que na nossa cultura pudesse ser algo como um apelido, né? Como um nome carinhoso, né? É a Carol, é a Caroline que é Carol, é o Cristiano que é Cris, né? Mas ao mesmo tempo eu penso que aí a gente desdobra duas dimensões do ser e do não ser. Eu acho que a gente desdobra uma dimensão do sujeito Hamlet e do personagem Hamlet, tendo em conta que aquele menino, ao longo da sua curta e tenra infância, buscava o olhar deste pai poeta a partir dos personagens que ele encenava diante do olhar deste grande outro. Este filho, este menino, que tentava garantir o amor e o interesse desse pai diante dessa promessa cumprida só postumamente de que ele pudesse erigir um personagem. Um personagem que, curiosamente, leva o seu nome. Um nome carinhoso. Né? Um nome que é dado pelo seu pai uma segunda vez. Então, me parece, né, que esse pai, que essa família batiza essa criança uma primeira vez como sujeito, Hamnet, e rebatiza agora o pai simbolicamente numa pós-vida
este personagem, agora personagem, como Hamlet. E nessa mesma perspectiva, me parece que a gente desdobra um segundo binômio. Vou chamar de binômio por não ter encontrado o nome melhor. Um segundo binômio que tem a ver com aquilo que a cena da caverna, a cena da floresta, me parece simbolizar na sua mais plena figura, que é o binômio vida e morte. Porque quando aquela mulher vai para a floresta para dar à luz àquela criança, creio que vocês, assim como eu, devam ter feito uma experiência de angústia e devam ter pensado como ela pode ter a coragem, eu me arriscaria a dizer, ter a audácia de tomar para si este processo, este fenômeno tão importante que é o nascimento de uma criança e fazê-lo de forma tão individualizada, tão solipsista. E a criança nasce, e nasce saudável. E aí a gente descobre que, na verdade, era lá que ela se sentia em casa, né? Porque era nessa floresta que estava sua mãe. Era nessa floresta que ela tinha suas lembranças da infância. Era nessa floresta que ela podia revisitar sua infância para acolher uma nova criança, acolher uma nova infância. Ao passo que a imagem da caverna, com essa escuridão enigmática da porta, enuncia, ao meu modo de ver, essa dimensão dupla, né, esse binômio vida e morte. E aí é inevitável para mim a menção a Heidegger, a filosofia existencialista heideggeriana, quando aquele filósofo alemão diz que vida e morte são dois instantes no mesmo contínuo. Porque, na verdade, não existe nem a vida e nem a morte. E é isso que os existencialistas defendem, né? Quando eles nos ajudam a entender que a experiência de viver tem a ver com a passagem do tempo. Mas a passagem do tempo também é um encontro com a morte. E a cadência com que o tempo passa é como se fosse um tambor a ditar o ritmo da vida e a ditar o ritmo da morte. Enquanto vivo um dia, tem um dia a menos. Então, paradoxalmente, um dia vivido é um dia a menos na conta final. Mas também é um dia a mais na minha história, na minha memória, nas minhas lembranças. A cada dia que ganho é um dia que eu perco. E por isso a gente insiste em substantivar, colocar um artigo, né? E dizer que, na verdade, o viver, que é verbo, que é movimento, que é passagem, a gente chama de a vida. O morrer, que é verbo, que é movimento, a gente substantiva e coloca um artigo e diz a morte. Substantivar vida e morte tem a ver com essa nossa necessidade de materializar, pegar nas mãos, fantasiar que temos algum controle, quando na verdade não temos, porque a vida é passagem, a vida é movimento. E eu acho que é um pouco isso que o filme nos provoca. E aí, nessa perspectiva, né, a gente vai ter a vida e a morte sempre andando de mãos dadas. Porque quando a mulher vai pro Agnes, né, ela tem nome, quando ela vai pra floresta ter a primeira filha, a gente se angustia e nasce uma criança cheia de vida. E a vida ganha uma nova cadência, e essa família se constitui, e aí aquele pai se deprime, porque afinal de contas, né, a mulher que até então cuidava só dele, agora precisa dividir a atenção com uma filha também. Esta mulher que para ele tem uma função fantástica, porque é uma das poucas que vê nele o potencial que a sua família de origem não vê.
e que incentiva ele em busca da sua carreira, para que ele pudesse gozar dos seus talentos, se desenvolver. Ela que ajuda ele a sair de uma vida depressiva, né, melancólica, em que ele já se perdia no álcool, para ir a Londres em busca de um sonho. E esta mulher novamente gesta dentro de si uma vida. E é um novo parto. E esse parto, paradoxalmente, traz um lindo e vigoroso bebê, que a minha querida avó diria, nasceu grande, grosso, lustroso, né, com aquele rostinho de maçãzinha. Mas aí tem algo estranho no parto, porque ela não se recupera e aí a gente demora a entender, bom, então não terminou o parto. Nasce uma segunda criança. E naquele quarto em que nasce um bebê vivo, de um jeito muito curioso, estranho, difícil de compreender, porque representa um símbolo, né? Nasce um bebê morto. Nasce um bebê morto cuja mãe não admite e não aceita a morte, mesmo tendo rememorado uma cena traumática de quando ela vê a sua própria mãe padecer. Já faltam só 5 minutos, mas eu não disse nem a metade, eu estou introduzindo a minha fala, meu Deus! Quando ela vê no leito de morte a sua mãe, né, que não pode dar vida a uma filha. Bom, ela não aceita essa condição, né? Ela usa de todo o seu ímpeto para que essa filha possa receber o sopro da vida. Sopro da vida que também tem a ver com nome, né? Então, acho interessante a gente poder pensar que em muitas culturas, na própria cultura judaica, né, dar o nome é dar a alma. Dar o nome tem a ver com dar esse sopro de vida. E é o que ela faz com esta filha. Nos 5 minutos que me restam, então eu parto para o terceiro e agora último binômio, que é o binômio daquilo que entendo que possa nos ajudar também num debate posterior aqui, que é esse binômio da dívida versus pai. Porque eu entendo que toda a costura do filme se dá um pouco em torno dessa lógica, né? Num primeiro momento, William surge como professor de latim quando ele vai pagar uma dívida que não é sua, uma dívida que é do seu pai. Sem que a gente entenda muito bem que dívida é essa, talvez uma dívida simbólica, este sujeito ingressa naquele contexto, naquele lugar, naquela família, para pagar uma dívida do pai. E ele paga, ele quita a dívida do pai a partir do seu próprio trabalho, que é um trabalho para o qual o pai não atribui qualquer relevância e qualquer valor. Aí ele conhece a sua namorada. Uma namorada que visivelmente não corresponde aos ideais da sua família de origem, da dele, né? Ou seja, uma família que aparentemente dispunha de uma certa ascensão social, né? Uma família letrada. As próprias roupas nos mostram, né? As pompas. E aí ele leva para casa uma mulher que é muito mal recebida pela sua mãe num primeiro momento. Esta mulher já chega grávida, Agnes. E parece que esse movimento de levar essa mulher para casa, essa mulher que olha para ele e enxerga algo que a sua família não vê, que é o seu talento, ele rompe com um certo legado. Numa outra cena, a gente vê já a sua filha, um pouco crescida, participando do ofício da família. Parece que o pai é um sapateiro, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, mas tem alguma arte manual ali, né? Que o William não consegue ajudar muito na construção daquela roupa, daquele sapato, e o pai o humilha na frente da própria filha, né, da sua neta, no caso, quando chama ele de inútil numa primeira vez e ameaça dar um tapa no seu rosto. Ele diz que não aceitaria mais o tapa. O que nos faz pensar que o nascimento da sua filha coloca ele numa outra condição, né? Uma condição de não ser mais o filho que fica subjugado a esse ideal inatingível desse pai e passa, né, a buscar um rompimento. Ele é incentivado, então, pela Agnes para ir em busca desse sonho em Londres, ainda que ela não possa acompanhá-lo, mas o incentiva aí, né? E ele introjeta
essa força, esse vigor que vem desta mulher. E ele consegue ir em busca do seu sonho. Acho interessante a gente poder perceber, então, né, o quanto essa lógica da dívida do pai aproxima-o de uma nova realidade, de um novo contexto de vida, mas ele contrai uma certa dívida com o pai quando ele precisa ir para Londres e provar que esse pai está errado. E de uma forma muito sutil, me chama a atenção que numa das despedidas, ele se remete a Hamnet, depois deles terem tido um momento muito bonito, né? De uma brincadeira, uma cena ali com as espadas e tal, em que eles vivem personagens, em que o menino pode ser o personagem na história do pai. E aí é Hamnet que contrai uma dívida com ele. Quando ele pede que o menino cuide das mulheres da casa, da mãe e das duas irmãs. A ponto de que quando a irmã, essa que nasce morta, sobrevive e depois novamente se depara com uma possível morte pela doença, né? Ele se aproxima dela e evoca para si, chama para si a doença, dizendo que ele tem uma dívida simbólica com o pai, porque ele precisa cuidar dessa irmã, ele precisa cuidar dessas mulheres. E já de uma forma, né, um tanto quanto delirante pela febre, ele repete as frases que eu tomei nota aqui, mas não precisaria, porque fiquei marcado por elas, quando ele diz: Eu serei corajoso, pai. Eu serei corajoso. E num suspiro final, ele diz para a irmã: Eu lhe dou a minha vida. Eu serei corajoso, pai. Eu serei corajoso. Eu lhe dou a minha vida. Novamente, vida e morte se reencontram. Novamente, a porta da caverna, a porta, né, do palco se reencontram. E este menino sai da vida para entrar para a história, numa frase que a gente ouviu do Vargas, mas que a gente vem a descobrir que fora dita muito tempo antes pelo Shakespeare. Porque Hamnet se transforma em Hamlet e entra para a história. E aí, penso em deixar sublinhado para que a gente possa discutir o quanto custa de vida e de morte dar conta de um ideal de eu. O quanto Shakespeare precisou, William precisou se afastar do seu pai. William precisou se afastar do seu pai para se fazer Shakespeare. O quanto corresponder a esse ideal e ao mesmo tempo fazer frente a um ideal lhe custou se afastar da sua família, se afastar do seu filho, ouvir da sua amada que ele estivera fora no momento crucial, que ele fez falta e que ele não pode se despedir do seu filho não pode se despedir dele. Isso é arrasador para quem assiste, sobremodo, imaginem como deva ser para quem viveu. E ele precisa construir uma peça para dar conta dessa despedida. E a síntese da peça é quando ele faz uma inversão novamente dos papéis e não é mais o filho que morre e o pai que sofre, como fora na vida. Mas na obra, faz-se uma nova inversão e é o pai morto que retorna, porque vida e morte estão num limiar muito tênue. E este pai vivo morto, o fantasma do pai, tem a oportunidade de se despedir do filho que sofre. Do filho que não é mais Hamnet, mas é Hamlet. E para finalizar, então, a gente pode remeter tanto a um imperativo do gozo, né? Ou seja, o quanto esse ideal do eu pode ser mortífero, quanto a gente pode pensar o que resta para aqueles que seguem vivos, né? E aí a gente desdobraria que, quem sabe, Shakespeare tenha conseguido ir elaborando um luto e transformando toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele arrependimento em uma criação simbólica. Quando Hamlet simbolicamente transformou-se em Hamlet.
E ao mesmo tempo a gente vai acompanhando o definhar de uma mulher que dera tudo que tinha para esta família, para este marido, para estes filhos, e que parece, de uma certa maneira, introjetar esse objeto perdido, esse filho que morreu, essa mãe que morreu, essa família que se desfez, e produzir uma triste melancolia. A ponto de o final do filme ser uma síntese em que esta mãe se reencontra com o filho, se reencontra com o marido, e se ensaia ali uma espécie, né, de reaproximação, uma espécie de perdão entre o casal, né, e uma espécie de reconhecimento de que há diferentes formas de sofrer. E também pode haver diferentes formas de elaborar a dor. Por fim, reconhecendo, né, que o meu tempo já acabou, eu acho que a gente vê a beleza do encontro de duas pessoas que são muito diferentes, uma mulher muito simples, um homem muito complexo, e a gente percebe que num primeiro momento, quando ele está diante de uma fragilidade gigantesca identitária, é ela que o socorre e o potencializa. E ao final, quando é ela que está diante de uma dor inexplicável, inenarrável, é ele que mais uma vez conta uma história, como ele fizera no dia do apaixonamento, e oportuniza a ela uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir e uma nova oportunidade para seguir vivendo. Não no sentido de ignorar a morte que existe, o tambor do tempo, que dita o ritmo da vida e da morte, como diria Heidegger, mas concebendo que é preciso seguir vivendo. E o resto é silêncio. Obrigada, então, Cristiano. A gente vai passar agora a palavra para Caroline. Boa noite, gente. Então, assim como o Cristiano, eu não tinha assistido ao filme quando a Clarice me fez o convite e hesitei um pouco antes de aceitar, primeiro porque não sabia se ia dar tempo de assistir, e segundo porque eu não sabia se eu deveria me comprometer com algo que eu não sabia exatamente o que que era. Mas igual, né, por mais que talvez conscientemente, talvez eu devesse ter dito não, né, eu disse sim, porque eu estava muito interessada em assistir a esse filme, e eu sabia que a atriz tinha ganhado todos os prêmios possíveis, né, e aí, então, depois que eu assisti, se tornou um outro desafio, né, que era o de como falar sobre esse filme, como transmitir algo que, assim como o Cristiano trouxe, é um filme que nos toca profundamente e, e precisa de um tempo para ser elaborado, assim. Então, uma das coisas que eu vi e que me ajudou a pensar um caminho de por onde falar hoje foi porque eu tentei escrever, né? Eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu escrevi um pouco, depois eu voltei para a escrita, eu achei que estava uma coisa muito confusa. E aí eu assisti uma entrevista da atriz, Jess, acho que é Jess, falando sobre o processo criativo, assim, com a diretora. E primeiro que ela trouxe que a diretora tem uma forma muito específica de trabalhar e que ela é muito presente a todo tempo, assim, e que diferente de daqui a pouco outros diretores, ela está muito interessada que os atores possam se sentir confortáveis para serem eles e se sentirem à vontade. E nisso também a atriz fala algo de que ela não está interessada na vida, a partir também da experiência de ter vivido a Agnes, de passar pela vida de uma forma consciente. Que ela estava mais interessada em passar pela vida num estado de inconsciência. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? O que ela quer dizer com esse estado de inconsciência, o que que isso significa psicanaliticamente, porque evidentemente ela não estava pensando a nível
teórico, né, enfim. E aí, né, eu fiquei pensando nesse processo de criação, nesse processo de entrega, nisso que a Agnes, né, causa, que é um pouco esse impacto de como assim, né, ela dá a luz sozinha e consegue e dá certo. E, e aí eu me lembrei de um livro, né, aquele da Minervo, do Notas para Aptidão à Felicidade, que no final do livro ela traz algo sobre o processo de criação, né, como alguma coisa de uma criatividade psíquica que opera a um nível inconsciente, que não passa pela dimensão da consciência e do controle. Então, pensando nisso, é que eu tentei organizar algo para não me preocupar muito com a parte de um certo sentido, então organizei algo para ler, eu vou ir lendo e vou comentando. Então, tem uma coisa importante que a Minerva traz, porque depois eu escrevi sobre isso, que é o processo de criação, né, ela faz um paralelo como algo de ser visitada pelos deuses, né, como algo que flui, como se os deuses visitassem a pessoa nesse momento, assim, né, nesse fluxo. Então, o filme nos convida a olhar o vazio que habita a história dessa família, que nos habita no nosso íntimo, que habita a vida na sua impermanência. O filme, em seu ritmo, nos lança em uma experiência quase onírica. Não somos informados numa sequência cronológica em termos de datas exatas. Não sabemos se Agnes e o Will, para chamar o William de Will, se apaixonaram e casaram em 2 dias, 2 semanas, 2 meses. Sabemos que eles se apaixonaram, sabemos que eles se conectaram e da conexão deles, outras vidas surgiram e também outras angústias. E nessa cadência bem específica do filme, cria-se uma atmosfera que faz com que a gente se conecte com aquilo que é de mais profundo na nossa experiência. Temos notícias de que é a Agnes que consegue ler a complexidade de Will desde o primeiro momento e que depois é quem capta que, mesmo sendo pai, Will não está bem. Embora se saiba que nenhuma paternidade ou maternidade é garantia de bem-estar. Enfim, em algum momento ela acha que isso pode ser algo ali delas, né? Dela e da filha, e que era isso que estava gerando angústia. Ao que ele responde que não é sobre isso. De qualquer forma, é a partir dessa sensibilidade que se prepara o terreno para que o Will possa vir a sonhar os sonhos dele. Pensando em Bion, Agnes opera como essa função alfa ao digerir a intensidade, caos, o sofrimento e a angústia que poderiam ser entendidos como elementos beta associados, entre outras coisas, à experiência sofrida dele, Will, enquanto filho. Sofrida porque era o que o Cristiano trouxe, né? Era uma relação com o pai de muito sofrimento. Vemos Will, mesmo sendo um homem das palavras, apresentando muita dificuldade em conseguir se comunicar. Ou, como diria Ogden, Agnes opera como aquela que sonha os sonhos não sonhados de Will e, a partir disso, permite com que ele venha a ser. Coloca-se em cena, então, uma potência que pelo vínculo se constitui e que por ele se sustenta. Aponta na direção de uma força de desejo que pertence ao terreno do inconsciente. Abre-se mão aqui de qualquer recurso da consciência, de controle, de previsão, de garantias. É um pouco a cena ali do irmão com ela, assim, que questiona, mas será que vai dar certo? Enfim, vai ficar sozinha, né? Algo assim. Então, abre mão desse controle para aposta no desejo. Penso aqui no início do filme e que a partir do nascimento da segunda filha, ato falho da escrita, né? Porque na verdade são dos segundos filhos, isso muda, né? Então, num primeiro momento é essa conexão e essa intensidade e a partir da segunda gestação, especialmente a partir
do segundo parto, toda essa conexão, ela se transforma, né, na minha percepção. A Agnes, com sua sensibilidade, sabe algo sobre si. No meu túmulo terão 2 filhos. Assim, chorando, né, sobre o túmulo dela. Isso que a princípio poderia ser uma forma de pensar o fim da vida, alguma coisa que pudesse trazer algum conforto diante do desconhecido da vida, se torna motivo de um sofrimento intenso. De uma sensibilidade que a guiava para uma mente confusa e para uma vida que fica constantemente atravessada pelo medo da morte. Ao perceber que sua própria intuição era falha, né, porque, enfim, eu fiquei pensando, né, o que significava isso, ela não ter percebido, enfim, sentido que eram gêmeos, que eram 2. Não, ela não sabia tudo o que ia acontecer, isso apareceu no trailer. Né? Ela não sabia tudo o que aconteceu, ia acontecer. Ela podia captar fragmentos de cenas que lhe davam um vislumbre do que poderia vir a ser, mas fato é que o saber sobre o fim da sua vida passou a ter um outro efeito com o nascimento dos gêmeos, que não foram antecipados, o efeito de aprisioná-la na angústia de quem acha que sabe que algo muito ruim vai acontecer. Nisso, como se constituem os psiquismos dessa forma de Judith e de Hamlet. Agnes passa do processo inconsciente de uma criação, né, e aqui pensando naquela ideia de uma criatividade psíquica, para a angústia consciente de uma antecipação de morte. Trava-se uma batalha exaustiva de proteger sua filha, que fica como frágil, porque como ela nasce morta, a cena do nascimento dos gêmeos é muito tocante. Né? Da segunda vez que eu assisti, ficou mais marcado ainda o quanto a mãe ela passa por um processo de um investimento narcísico total na filha. Isso é muito... Da segunda vez eu fiquei mais chocada ainda, porque ela não olha, né? Ela não tem esse contato com o Hamlet, ela fica primeiro nessa confusão, assim, né, desse parto que não termina, fora que todo o momento antes, né, do nascimento, o fato dela ter que ficar ali com aquelas mulheres, enfim, a gente já vê a confusão dela. E aí ela não, e aí, enfim, né, nasce a Judith e realmente, assim, ela parece que ela não percebe que tinha outro filho, e ela fica nesse investimento intenso que, de alguma forma, permite com que a filha retorne à vida, né? Fica nesse mistério, porque também, se não fosse ela chamar e ordenar que ela queria pegar a filha dela, era uma bebê que ia ser dada como morta, o que talvez ali se concretizaria a visão dela. Então, talvez ali sim ela teria 2 filhos, mas ela insiste e, de fato, a filha nasce, né, ou renasce. Enfim. Então, enfim, esse investimento narcísico total na filha e enquanto o filho, por nascer forte, saudável, acaba ficando em segundo plano. Quando ela diz, né, e aí naquele momento do parto, enfim, quando ela diz que é ela quem vai morrer, a gente pode pensar que é quase como se fosse uma recusa a abrir mão de qualquer um dos filhos e preferir ela mesma morrer por querer evitar tamanha dor. Que depois no teatro, isso também o Cristiano comentou assim, ele também, né, o Will no teatro, ele também faz essa inversão de papéis, é o pai que morre e não o filho. Da desorganização vivida ao se ver com seus 3 filhos, a vida da filha organiza a mãe, um nível psíquico. E aqui, isso fica uma coisa que eu pensei um pouco antes, assim, né? Mas o quanto, por ficar projetada essa fragilidade na filha, é como se não houvesse nenhuma outra dificuldade, e aí não se podem pensar coisas como, por exemplo, daqui a um pouco era a Agnes que não queria sair
dali. Não era a filha que não resistiria, né? Porque fica ela como a frágil que não resistiria a Londres, né? Mas ela, enquanto ali, nessa conexão com a natureza, que era a mãe dela, a conexão com a mãe dela, enfim. Né? Mas isso não, enfim, né? Não entra em cena. Né? Revendo a cena do parto e o movimento da mãe com Hamlet, fica marcado aí aquilo que vai construindo uma sombra sobre aquele que chega. Né? Penso aqui no conceito de sombra falada da Pierre, como esse discurso que funciona como uma antecipação simbólica, né? Porque eu queria pensar alguma coisa que fica ali rondando, né? Essas crianças. Né? Hamlet fica como aquele que capta a sombra. Né? É ele quem vê a morte chegar, é ele quem se emociona ao se despedir do Falcão, porque isso me tocou quando fecha a câmera nele na despedida e ele tá emocionado. E na primeira vez que eu vi, mas por que ele tá emocionado, né? E enfim, depois isso ao longo do filme isso vai se reorganizando e faz todo sentido, né? Que ele conecta com isso e enfim, ao chegar lá ele também chama, né? Ele lembra disso, né? Desse gesto. E Hamlet, né, fica como então depositário da complexidade do narcisismo paterno e materno. Materno porque concretiza o desejo da mãe de não perder a filha, né, tendo dito frases como eu vou me certificar de que nada a leve embora e eu não deixarei ela fazer a travessia. E por outro lado paterno porque é bravo, né, nesse be brave, é forte, corajoso como se através do filho o pai pudesse reparar a sua dor. Então, né, Hamlet torna a brincadeira infantil, ok, Simonsen, a brincadeira infantil em realidade e dá a vida dele não só para a irmã, né, mas pela família. O que causa uma dor, uma devastação tremenda na mãe, não só por também no pai, né, claro, mas enfim, não só especificamente porque aqui na mãe, mas não só por um luto do filho, mas o luto daquele que ela nunca imaginou sequer, em nenhuma visão, ser possível ser perdido. Pelo contrário. Então, nesse momento da perda do filho, né, retomando a ideia lá inicial da Minerva, é como se os deuses tivessem abandonado. Então, toda essa sensibilidade, essa criatividade, é como se isso se morresse, né? Como se ela ficasse num vazio, né? Numa melancolia. Afinal do filme, retoma-se a função da arte, que permite que possamos ter um deslumbre do que poderia ter sido. Quando Will pode sonhar o sonho de Agnes, e assim como a mãe de Agnes diz para ela assim escutar o seu sonho, também como diz Freud, né? Porque são os sonhos, né, a forma de acesso ao nosso inconsciente. E essa cena tão linda no teatro, né, da mãe podendo ver seu filho crescido em arte, né, coisa que quem perdeu alguém jovem sabe, né, a dor que é não poder ver alguém crescer. A cena, quando então o Hamlet, já grande, né, aparece, e a expressão da mãe ao ver o filho, vivo, crescido, forte, e no palco, é não só o sonho que pela arte pode se transformar em realidade, mas é também essa dupla que sonha junto, como se pela arte do Will, ela pudesse retornar, ele pudesse retornar algo para Agnes da aposta que ela sustentou por ele. E, enfim, dar lugar para o silêncio. Poder entrar no vazio e, ao mesmo tempo, permanecer sempre vivo. Aceitar a dor, que é a cena final, né? Aceitar a dor e sentir um alívio por isso. Não querer brigar com o que é. Aceitar o que não se sabe, ainda que se saiba ou se sinta muito. No fim do filme, que claramente tem esse convite a pensar na morte, pela segunda vez que eu assisti, eu já fiquei com outra sensação que, na verdade, parece um testemunho à memória. Também pode ser um testemunho à memória.
A memória de Agnes com a sua mãe, que parte de uma maneira traumática, mas que segue acompanhando ela por toda a vida, que segue na conexão com a natureza, na repetição das mandingas, nos conselhos maternos de confiar na vida, mantendo essa mãe constantemente presente, e na memória do filho, que então se transforma em arte. Dar, enfim, lugar à memória, local de nossas representações psíquicas que nos mantém vivos. É isso. Espero não ter estourado meu tempo. Gostaríamos de agradecer, então, as falas e a presença do Cristiano e da Caroline, como estagiária e estudante, né? Digo por mim, e pelas colegas que estamos, eh, muito felizes com o aceite de vocês, né? E também com as reflexões tão sensíveis e que causam bastante entusiasmo aqui para podermos dar início e também um convite, né, para os participantes de contribuir com algum comentário ou pergunta a partir disso. Pessoal, eu gostaria de, enquanto estagiária, também participante do grupo, agradecer aos debatedores, fazer o comentário aqui que eu achei maravilhoso, tanto o comentário do professor Cristiano quanto da professora Caroline, e quanto isso faz a gente ter um melhor entendimento do filme, da questão ligada à psicanálise também, no desenvolvimento das nossas habilidades. Fiquei muito admirada e o meu muito obrigada pelos debatedores também. A, a Clarice levantou a mão, gostaria de contribuir. Sou eu e a Vitória depois, que eu vi que também levantou a mão. E Ah, Tá. Primeiro, boa noite, para quem que eu já não dei boa noite. Primeiro, quero agradecer tanto o Cristiano quanto a Carol, esse casal que compôs, né? Eu fiquei ouvindo vocês, parecia que vocês tinham se ensaiado, assim, em alguma medida, porque vocês foram compondo, né, as colocações de vocês, né? Quero também agradecer e parabenizar a minha equipe, as gurias, né, minhas estagiárias, pelo belo evento, tudo muito bem organizado, e também, assim, acho que enfim, essas disposições de vocês de falar um pouco, de dar suas opiniões, né? A Júlia já começou se colocando, que foi quem sugeriu o filme, né, Júlia? E então acho importante que também vocês possam se manifestar, tá? Ah, o trailer é muito emocionante, não só o filme é muito emocionante, mas é impressionante como a gente pôde, assim, naqueles breves instantes, reviver um tanto, e talvez até isso que tu também colocou, né, Cristiano, fazer algumas conexões, né? Acho que a sequência de imagem nos propõe coisas que a gente não tinha, eu não tinha visto o trailer também, eu vi só o filme, né? E eu fiquei pensando se essa caverna, essa porta que se abre, que está lá tanto na cena da árvore, quanto está lá no final da cena da peça, se talvez seja a abertura para o inconsciente, né, das nossas profundezas, vamos dizer assim. Tanto há uma situação, acho que na vida, não que não haja em alguma medida em todos nós, né? Mas na vida da Agnes, com essa morte precoce, com esse luto da mãe, que, que eu acho que sim, que se apresenta via a conexão, né? Via essa aderência que ela tem a mãe natureza, mas também não posso deixar de pensar que ali, de alguma maneira, tem uma mulher, né? Depois eu fui tentar achar algumas datas, eu fiquei curiosa, né?
Diz que ela tinha 26 anos e o William 18, né? Então, por um lado, ela era uma mulher para a época, já aspas, passando da idade de casar, né? Tanto que a questionavam nesse sentido, né? Então, uma mulher que, de alguma maneira, também está aprisionada a um luto, a uma relação com a mãe, né? Também aguarda, de alguma maneira, que chegue alguém né, e promova um certo corte, que a promova, né, em termos de uma existência. E, ao mesmo tempo, o William, que é interessante, fiquei pensando de onde tu tirou esse apelido, Carol, né? O Will porque ele não é nominado o filme inteiro. É uma coisa, porque eu fico, esse então, mas ninguém fala o nome dele, né? O nome dele, o William, vai aparecer na cena em que ela e o irmão vão a Londres assistir a peça e questionam cadê ele, se aquele é o apartamento do William Shakespeare. Ali, me parece que foi o primeiro momento em que o nome dele apareceu. Uhum. É nomeado, né? É dito. Né? Então, ele também, numa situação assim, vamos dizer, como vocês bem disseram, aprisionada narcisicamente com o seu pai, né? Submetido, e me parece que assim, que talvez aspas, o problema, a confusão é que tudo vai acontecendo, né? Eu acho que ele, enfim, se liberta em alguma medida, ela, Agnes, de fato, promove algo em termos de um processo, de uma continência a ele, né? Mas talvez isso tudo, assim, essa sobreposição, essa confusão, tenha custado a vida do Hamnet, né? que, que, que não é visto. Eu também fiquei muito marcada por essa cena do parto, Carol. Eu fiquei angustiada com aquele bebê ali, né, naquele canto, né, ela absorvida por aquelas visões, a morte que ela não pôde fazer nada da mãe, então ela ia conseguir fazer algo da morte daquela outra menina. E nesse sentido, o menino desaparece da cena, né? Então, acho que sim, me parece que dá a entender que houve uma dificuldade de investimento dela. Também na cena que a Judite está muito doente. Claro que a gente sabe que naquela época, 1590 e tantos, né, muito pouco se sabia e tal, muito pouco condições se tinha, né, de tratar qualquer coisa, né? Isso é um desespero também que a gente sente, assim, porque adoecer é praticamente uma sentença de morte, né? Mas em nenhum momento, assim, eu fiquei pensando assim, tira a guri de perto, daqui a pouco a guri vai pegar também, né? E nada disso é feito, né? Ele também talvez não foi protegido, e ele na calada da noite se dá aquela cena, né, dele se oferecer em morte, e dele então, vamos dizer, realizar, né, de alguma maneira, aquele mandato do pai dele, tá? E é um mandato, acho, como tu disseste, né, Cristiano, ser ou não ser, porque o ser também implica uma vida de uma existência subjetiva, né? Psíquica subjetiva, e acho que esse menino me parece que muito amarrado, né? As questões, vamos dizer assim, inconscientes dos seus pais, né? Talvez também a gemelaridade com a Judite, né? Porque eles têm uma coisa de duplo, né? Que um encena, assim, ser o outro. Tá? Mas, enfim, só para dar umas palavrinhas, eu vi que tem mais gente para falar, para contribuir com o nosso belo debate de hoje. A Vitória Losso levantou a mão também. Pode falar, Vitória. Oi, gente, boa noite. Então, espero que dê para me ouvir e me ver tranquilamente. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de ser um debate aberto para todas as pessoas conseguirem ter acesso. Achei muito bonito.
Inclusive, em alguns momentos eu precisei fechar minha câmera para dar a famosa chorada, limpar o rosto um pouquinho, porque as colocações foram muito bonitas. Então, parabéns para os convidados da noite, eu fiquei bem feliz. Eu sou fã bastante do filme, do livro, de toda a história, e ele me tocou num ponto muito além do pessoal e do profissional, que até hoje eu não sei nomear o que que acontece enquanto eu relembro, enquanto eu revivo toda essa história. É uma história de luto, e eu assisti esse filme duas vezes. Uma vez foi durante uma viagem no ano passado e outra vez foi esse ano, onde eu assisti do lado da minha mãe. E quando terminou, o que foi dito, né, pela Júlia, aquela emoção coletiva, aquela tristeza, aquele sentimento. E quando terminou, eu fiquei naquela expectativa de ver o que que a minha mãe ia achar. Ela só virou pra mim e me abraçou. Esse ato dela disse muito mais do que qualquer outra palavra poderia dizer. E esse filme é fantástico, as colocações de vocês foram muito emocionantes. Eu tenho uma visão muito simples dele, né? Eu diria que ele traz uma situação em que a família é sempre o primeiro lugar, a primeira prioridade da Agnes, onde os filhos dela são tudo para ela, e no final, onde ela quer viver o luto, ela quer ficar naquele lugar, ela quer ficar naquele exato é, cubículo onde o filho dela morreu, mas ela vê as pessoas seguindo em frente, ela vê as pessoas falando pra ela que ela tem que seguir em frente, que ela precisa seguir em frente, onde o irmão dela fala que ela tem que seguir, a sogra dela fala, as outras meninas falam, as filhas dela falam, o marido dela vive a vida dela, ela não entende por que que as pessoas conseguem viver tão bem aquilo quando o filho dela, uma criança de 11 anos, morreu. Então, ver a cena do ser ou não ser, que é onde o Will sendo e ao mesmo tempo não sendo, ele tá à beira de um abismo, retrata a dor que ele estava sentindo, que ele estava à beira de um abismo, e ele retratando toda a dor em arte, né? Como, desculpa, eu não sei quem falou isso, mas onde ele retrata toda a dor dele em arte, e ela não sabe o que fazer com a dor que ela tá sentindo. Então, quando ela vê o que ele transformou, a dor dela, ela entende que aquele foi o adeus ao filho dela e o início de uma outra forma de vivenciar esse luto. O início onde ela entendeu que ela podia sim viver com aquela dor, com aquele sofrimento, sem o filho dela, porque ela ainda mantinha uma conexão com as outras meninas, onde uma filha e outras duas, desculpa, eu tô um pouco nervosa, é um pouco complicado, onde ela ainda tinha duas vidas para lidar, para cuidar, na época tinha muito isso da mulher cuidar, né? Então ela ainda tinha duas vidas para cuidar e ela tinha a própria vida para cuidar. E o toque de adeus dela e do filho, o olhar significativo, enquanto aquela música dilacerante toca e tu vê ela tocando o ator, enquanto o filho dela tá olhando para trás, se despedindo da mãe, se despedindo do pai. E também quando o Will ele tá repassando o texto com o ator que vai fazer o Hamlet. Ele fica repassando e repassando mil vezes e mil vezes, como se ele quisesse falar todas aquelas coisas pro filho dele e pra Agnes, mas ele não conseguia. Então, naquele momento foi onde eu já tava chorando, então ali eu não consegui mais parar. A partir dali foi soluço, foi na segunda vez precisar levantar e pegar mais lenço, porque eu não conseguia segurar a emoção. Então eu acho que esse filme ele retrata várias faces de um único luto, que é o luto em vida, de pensar que a vida dela acabou, de ter passado por isso quando achou que a filha morreu e depois ver que ela estava viva e lutar por aquela vida e pensar que ela podia fazer a mesma coisa enquanto o menino dela estava morrendo nos braços dela. E os dois gritos dela também foram muito significantes, né? Foram momentos de nascimento e momentos de morte, onde a vida e a morte se conectavam totalmente, de novo, dilacerante. É um filme que dói, ele é um filme que é pra ser sentido, e eu gosto muito de como ele traz esse desconforto pra gente. Acho que é isso. E agradecer de novo, desculpa ter me estendido bastante. Obrigada por terem ouvido e feito esse evento, eu achei muito legal. Vitória, a gente agradece o teu comentário. A Martina também gostaria de participar
E se os debatedores querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade também. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Martina, também sou estagiária da clínica. Também queria agradecer aos nossos debatedores, Carol e o Cristiano, meu professor, por aceitar esse convite. Eu fiquei tocada pelos comentários de vocês e queria fazer um comentário também que eu tinha anotado aqui, já na fala do Cristiano, que o prof falou muito sobre a parte do nome, né? Sobre a linguagem ali e tal. E eu anotei que eu achei isso muito interessante, era algo que eu pensei muito sobre quando eu tava vendo o filme também e posteriormente. Que eu acho que para psicanálise no geral e para nós, né, como um todo, o nome próprio ele não é neutro, né? Então já é esse primeiro traço que o outro vai nos conferir e já nos inscreve numa cadeia simbólica, né, numa linhagem, de certa forma. E eu acho que quando o Shakespeare ele dá o, o nome Hamlet para o filho e depois escreve Hamlet na peça, eu acho que ele está realizando assim um gesto que poderia ser lido como recusar que esse nome morra junto com o corpo do filho e que o corpo então ele perece, mas esse significante pode persistir. Eu acho que é justamente isso que a linguagem faz, né? Mantém vivo. Então, é um comentário que eu tinha anotado aqui que eu achei muito interessante que o prof tinha trazido também. E agradecer de novo. Obrigada a todos os comentários e os debatedores. Eu queria só fazer uma. Por Vai, favor, prof, por diga lá, favor. diga lá, diga lá. Não, Não, porque até a Martina fez referência à tua fala e eu acho que eu vou trazer outro tópico depois, se der tempo. não, mas eu faço questão de te ouvir, eu já falei bastante. Não, eu só queria dizer assim, que acho que eu falei um pouco no início, assim, mas eu sou advogada e eu trabalho com direito de família. Então, e ouvindo todos vocês, eu não consegui ignorar que cada um deu um enfoque e teve uma percepção muito subjetiva do filme. E para mim, uma coisa que me chamou muito a atenção, talvez por eu lidar com mulheres que passam por isso constantemente, assim, trabalhar com elas, para elas, é essa questão da gestão do cuidado, assim, no sentido de que em vários momentos a Agnes fala para ele, tu não estava aqui. E aí quando essa criança vai lá e morre, ele chega quando o filho já faleceu, ele também vai embora. Vai lá processar o luto dele através da arte, o que não deixa de ser um privilégio que eu vejo que muitas vezes é masculino, né? E aí, nessa temporada do Oscar, a gente teve um outro filme que eu não sei se as pessoas viram, eu cheguei a falar sobre ele também ali com as estagiárias no grupo, enfim, que é Valor Sentimental, que fala também de um cinema, é um filme bem contemporâneo, não é da época do Shakespeare, né? Não é dessa época mais assim, que a gente pensa, é muito tempo atrás, não, é um filme contemporâneo que também concorreu ao Oscar. E nesse filme, o pai é um pai também que se ausenta da vida das filhas e ele reaparece e propõe de fazer um filme sobre a história da família e colocar a filha mais velha como protagonista. Então também ele dá um jeito de contornar a própria ausência e também simbolizar uma série de coisas fazendo esse trabalho, esse filme dele, né? Então, para mim, é uma coisa que, claro que são épocas muito distintas e a época do Shakespeare é totalmente diferente da época contemporânea, mas para mim algo que fica é também essa diferença de possibilidades de assimilar um luto quando se é um homem ou se é uma mulher na sociedade, quando se é uma mãe e quando se é um pai. Essa era a minha colocação. Maravilha. Eu vou fazer um brevíssimo comentário, que tô adorando ouvir vocês e tô adorando o quanto o, o filme, com a sua riqueza, permite uma diversidade de leituras, né? E a depender de onde a gente foque a nossa atenção, a gente vai poder desdobrar, né? Compreensões, interpretações. Achei lindíssima a interpretação que a Carol fez, né, desta mãe que é atravessada de tantas experiências, né, e ouvindo vocês todas aqui também, tenho achado muito, muito interessante. Mas na provocação, né, que tanto a Clarice faz, né, dessa porta do inconsciente, né, disso que emana enquanto uma provocação, né, para pensar essa
esse desenrolar, esse deslindar de histórias, né? Histórias ah, que cada um destes personagens vai construindo e tomando como suas, e também um pouco provocado por isso que a Martina destaca, eu fico pensando, né, o quanto, do ponto de vista psicanalítico, é interessante a gente poder retomar e reconhecer que cada um daqueles personagens, assim como cada um de nós, é sobredeterminado pela linguagem. É isso que vem deste buraco, né? Isso que vem desse inconsciente. Então, os significantes iniciais, essas marcas primordiais, não é o ego que escolhe, não é o eu que escolhe. A gente vai tentando dar conta delas na medida em que elas vão formando novas cadeias, né? Então, acho que, sem me demorar muito, fico pensando, né, com isso que vocês trazem, quais são esses significantes, essas marcas fundadoras desta mulher tão potente, tão presente, né? Quais são essas marcas que compõem esses fantasmas, né? O seu fantasma. Ela escolheu, foi ela que escolheu para si ser uma mulher que perde a mãe, que perde as referências de família inicialmente, que demora. Não, não foi ela que escolheu. Quem que escolheu? Né? Quer dizer, foi o menino que nasceu naquele contexto caótico, como tão bem a Clarice destaca, né, em que o cuidado com a sua irmãzinha era tão urgente e necessário que ninguém conseguia olhar para ele. Quais são as marcas disso? E o quanto isso vai produzindo uma cadeia linguageira, e que explica um pouco essa ideia da linguagem como sendo arbitrária. A gente é inserido numa linguagem que já está estabelecida, e a nós são dados significantes, que um dos primeiros, sim, é o nosso nome e toda a carga afetiva e de expectativas que vem com ele, né? E o quanto cada um de nós, o quanto cada um daqueles personagens precisou ir se havendo com essa sobredeterminação da linguagem para poder ir fazendo também as suas escolhas, né, os seus direcionamentos e tomando posturas éticas frente às contingências da vida, desse caos, mas também ir respondendo aos seus desejos. Então, acho interessante a gente pensar, né, nessa dimensão, né, o que esse nome evoca e o quanto cada um precisa ir também dando conta dos seus fantasmas, né? Ou seja, dessas verdades primordiais que vão ressurgindo, que não se sabe muito bem de onde vieram, né? Mas que cada um vai tomando como suas e reescrevendo e fazendo alguns possíveis deslizes dos significantes, em que ser Hamnet pode significar uma coisa, mas ser Hamnet poderia significar ser outras coisas, em que ser Agnes significa ser algumas coisas, repetir a história da mãe, do luto, da morte, ou ser Agnes pode deslizar para ser outras coisas. Então, esse deslize significante, né? Essa possibilidade de, isso que eu ia falar há pouco, essa possibilidade, né, de poder se haver e superar e ultrapassar esse fantasma, eu acho que é o desafio de cada um de nós, e é isso que a gente faz na análise. E é o desafio também desses personagens, né, que vão fazendo deslizes possíveis. E acho que quando o Shakespeare, né, e de fato, Clarice, eu também não sabia que ele era ele até o final, né, até o momento em que sobem no segundo sótão. Tem o sótão em que ele nasceu e seus filhos nasceram e um morreu, e tem o segundo sótão em que a gente descobre que ele é ele, né, e Agnes precisa subir ao sótão para nos dizer quem ele é, o segundo sótão. Então, assim, esse Shakespeare que vai para Londres, ele faz esse deslize significante, né? Ele consegue, com a memória daquele filho, deslizar uma letra no nome, mas deslizar também para propor um outro desfecho, uma outra história, uma inversão de papéis.
E é um pouco isso que a gente faz, né? É deslizar significantes, em que uma coisa não precisa significar só aquilo, em que pode significar outras coisas, simbolizando outras coisas. E eu acho que isso que é o bonito, né? E olha o quanto aqui a gente pode deslizar significantes, em que para um mesmo filme a gente viu diferentes possibilidades, né? Que essa é a riqueza da vida. Muito boa contribuição. Carol, tu gostarias de colocar alguma coisa para a gente, aos poucos, indo Não. encerrando, com vontade de ficar, mas Um único comentário, porque, enfim, né, como eu entrei nesse processo de elaboração, o que eu vi é que uma das coisas que, enfim, era interessante, porque a diretora, ela é chinesa, eu acho, de origem chinesa, enfim, e então que isso traria, né, e traz uma interessância ao filme, porque daqui a um pouco, se fosse alguém de uma cultura mais ocidental, um próprio inglês, talvez a história giraria em torno de Shakespeare, né? O filho de e por ter esse deslocamento geográfico e cultural, enfim, o foco não foi esse. O foco era retratar esse luto e essa história dessa família e, enfim, o que nos pega um pouco de surpresa, né? Quando chega mais para o final, assim, meu Deus, mas ele é ele, né? Enfim, mas é porque realmente é o que se propõe, né? Me parece a diretora, né? A roteiristas, enfim, né? Mas enfim, eu quero agradecer às gurias. Acho que foi assim uma ótima escolha. Agradecer a oportunidade, porque eu queria muito ver o filme. Não sei se não tivesse tido esse empurrãozinho, se teria visto assim, né? O Cristiano também. Né? Daqui a pouco a gente vai deixando, a vida vai acontecendo. Mas a importância desses momentos da gente poder elaborar juntos e pensar juntos. Então, obrigada pelo convite e pelas trocas de hoje. a gente agradece também a oportunidade da própria Horizontes nos dar para fazer esse trabalho. É a primeira vez que eu, pelo menos, faço, estava bem ansiosa e achei muito interessante essa troca dos debatedores e bem motivada para o próximo. Então, fica o convite para todos ali dos comentários. Eu ressalto o abraço que a Bruna mandou para a professora Carol. E a Karen, que participou hoje pela primeira vez e achou muito bem organizado e nos parabenizou pela iniciativa e excelente escolha da temática. A Júlia está de parabéns mais uma vez também, junto com o grupo. E era isso aí, então. Não sei se a Clarice quer colocar mais alguma coisa. Pode ser, Clarice. Não sei se o tempo me permite, eu quero dizer coisas rápidas. Primeiro, coisas como o Cristiano, né? Quando vai dizendo coisas rápidas, vai dizendo, né, Cristiano? Vai indo. Mas, assim, primeiro, que bom que tu topou, né, Carol? E que tu foste, assim, te permitiu viver essa experiência. E, assim, só para fechar, assim, eu acho que o filme é um processo analítico, tá? Assim como ele também é uma tragédia, né? Eu fiquei pensando que o Freud escreve sobre Hamlet, associando a peça à tragédia edípica, né? E acho que as tragédias têm muito disso, assim, que a gente estava falando, que eu coloquei, que as coisas vão se sobrepondo, né, e vão acontecendo e vão também se elaborando, né, Cristiano? Eu acho que eu não sou muito lacaniana, mas fiquei pensando assim que existe a linguagem onde somos inseridos que não é dita e a linguagem que depois passa a existir como palavra e que nos permite, vamos dizer assim, compreender a nossa história e também, vamos dizer assim, nos discriminar de outras histórias, né? Então, acho que o filme ele também termina com essas palavras sendo ditas, a gente não sabe quantas palavras foram ditas naquela peça, né? A gente fica, acho que todos nós assim ficamos curiosos em entender também mais do Hamlet, né? De tudo que foi dito ali, para também compreender aquele processo assim que é uma revivência, é uma elaboração de luto, né? E até poderíamos dizer que bom que essa mulher conseguiu de alguma maneira, né? Porque coisas tão difíceis como a morte precoce da mãe e a morte de um filho, né? A gente sabe como a morte de um filho
tem vamos dizer assim, uma intensidade que ela poderia ter lá ficado, né? Então, só para as datas que eu tinha dito para vocês, em tese diz que o Hamlet morreu em 1596 e em 1601 morreu o pai também do William, tá? E em 1601 para 1602, 3 é onde ele escreve a peça. Então, esses anos, né, reinserindo algo do tempo, né, que fica um tanto perdido. Enfim, só para dizer mais um pouquinho e agradecer a todo mundo, tá? Muito bom. Então, tá, uma boa noite, agradecemos mais uma vez e fica o convite para a próxima, então, produção que a gente vai fazer, tá? Um abraço para todos. Muito obrigada, foi muito lindo hoje. Muito obrigada. Beijo, Boa pessoal. noite, Gente, obrigada. Tchau, Tchau, gente. boa adorei Obrigada. estar noite. aqui com Noite. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Legal. Tchau. Boa noite.